Meu nome é Marcos, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. E nesta oportunidade eu quero refletir um pouco com você na Palavra de Deus, no tema Esperança do Cristão. Nós temos assistido nesses últimos tempos, visto, muitos dos nossos irmãos têm sido recolhidos pelo Senhor, e Deus colocou no meu coração, diante desta situação que nós estamos vivendo, em falar um pouco, mesmo que sucintamente, sobre a esperança do cristão. É um tema bastante amplo, mas eu quero trazer aqui algumas considerações para a nossa reflexão, porque a esperança do cristão ela é chamada de esperança viva. Por quê? Porque ela tem algumas características. A esperança do cristão ela é sublime, né? E como é esta esperança? Ou seja, como a palavra de Deus descreve a esperança, essa esperança do cristão. Então, eu quero ler um texto aqui, para dar início à nossa reflexão, que está em Tito, capítulo de número 1 e no verso de número 2. Diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, a esperança do cristão, ela tem como alvo a salvação, ou seja, a vida eterna. É interessante que essa esperança viva, aqui em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, vamos dar uma olhadinha aqui. 1 Pedro, capítulo de número 1 e no verso de número 3. Veja assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a esperança do cristão é a esperança da vida eterna. Ou seja, o nosso tempo físico, ele pode terminar no dia em que nós somos sepultados. Porém, ainda existe uma outra realidade, existe uma outra vida, uma outra dimensão na qual a Bíblia nos diz que é a vida eterna, né? E que o apóstolo São Pedro vai dizer aqui, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é o sustentáculo, da nossa crença e da verdade de que Deus tem uma vida eterna para todos aqueles que crerem no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso lugar pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Então, ela é chamada de viva esperança. Por quê? Porque não é algo morto, não é um mito, não é simplesmente algo metafísico, mas é uma realidade, porque assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo, ele ressuscitando a Cristo e Cristo ascendendo aos céus, isso é a prova, que a vida eterna é uma realidade. Por isso que nós chamamos ela de viva esperança. Não é um desejo ilusório como no mundo, Pode ver que aqui no livro de 1 João 2,17, João diz assim, olha:
O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Só que o permanecer para sempre aqui não está relacionado a permanecer aqui nesse mundo material físico, mas é relacionado à vida eterna. Então, a esperança do crente é uma firme convicção nas promessas do Senhor, né? Nas promessas de Deus. Veja que nesse mesmo livro de 1 João capítulo 2, no verso de número 25, ele diz assim, olha, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Oh, meus irmãos, que glórias é isso! Que esse seja o que venha mover a nossa vida para enfrentar as situações difíceis, enfrentar, infelizmente, os momentos de separação, né? Enfrentar as turbulências que vivemos nessa vida, os reveses, a luta contra Satanás, a luta contra o nosso próprio eu, a luta contra o próprio mundo e seu sistema corrupto. Mas a viva esperança tem que estar ardente em nossos corações. Então ela é a viva esperança, né? É esperança porque nós temos essa convicção e é uma promessa de Deus. Oh, irmãos, que isso traga ao teu coração fortalecimento para você enfrentar esse momento agora da sua vida. Eu sei que muitos devem estar passando por situações terríveis, perdendo seus parentes, perdendo sua família, perdendo muita coisa. Mas Deus me manda dizer para você aqui, nesta hora, você tem uma viva esperança. Então ela é viva. E esta promessa que Ele nos fez, a vida eterna, como nós acabamos de ler. As pessoas no mundo não têm esperança. Elas têm uma esperança temporal, mas a nossa esperança é eterna, porque Deus nos promete, né? O João vai dizer, né? Aquele que tem o Filho tem a vida, né? Eterna, mas aquele que não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, primeira coisa, a nossa esperança é uma esperança viva, porque é uma promessa de Deus. É uma esperança salvadora e consoladora ao mesmo tempo. Por quê? Veja aqui no livro de Tito, capítulo de número 2, vamos voltar aqui em Tito, capítulo de número 2, no versículo de número 13. Tito 2,13, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Aguardando a bem-aventurada esperança, né? O aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, esta esperança é a firme confiança na vinda do Senhor. Como ele vai dizer aqui, olha, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Senhor. Então, a nossa esperança, ela é salvadora. Além de salvadora, é consoladora. Eu sei que talvez teu coração está partido, talvez por ter perdido um ente que você muito ama. Mas saiba de uma coisa, da mesma forma, guarde isso. Da mesma forma como houve esse momento da separação aqui, que está doendo na sua alma, Deus manda dizer que a nossa esperança, que é viva, que é consoladora, que ela é salvadora, diz para você, vai ter aquele momento também do reencontro. Oh, aleluia, irmãos. Por isso que nós temos que lutar pela família, pela salvação de toda a nossa família e de todos aqueles no qual nós amamos. E até aqueles no qual nem temos muito relacionamento, para ver as pessoas felizes. Terceiro ponto, é uma esperança invisível, porque na esperança fomos salvos. É interessante que lá
aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número, se quiser acompanhar comigo aí, versículo de número 24, Romanos 8, 24 e o verso 25, olha. Porque em esperança somos salvos, né? Cristo morreu e nos deu essa viva esperança. Então, ó, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E olha que lindo, né? O que reforça essa força maravilhosa da esperança salvadora, consoladora, é que existe uma atuação do Espírito Santo. Então ele diz, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós temos a testificação do Espírito Santo. Somos fracos, às vezes nós titubeamos no nosso pensamento, nos desesperamos diante da situação da vida, nos desesperamos quando vendo um ente querido que nós amamos partir, mas esta viva esperança, ela tem que ser a força motriz da nossa vida, para que nós venhamos a enfrentar todo o momento da adversidade, da tribulação, da separação, porque também haverá o dia em que essa viva esperança que nós não estamos vendo agora, nós vamos vê-la concretizada na reunião de todos os santos, naquele dia onde encontraremos, eu creio nisso, meus queridos, que onde nos encontraremos com todos os nossos irmãos, com os nossos parentes, com todos aqueles que viveram a vida com Jesus Cristo, morreram como soldados combatentes, mas estão aguardando agora aquele grande dia onde todos serão unidos e juntos estaremos na presença do Senhor. Sabe por que nós cremos nisso? Porque nós temos a viva esperança. É uma esperança eterna, né? No próprio livro de Tito, Paulo vai dizer que essa esperança que nós temos é uma esperança eterna. Se você quiser acompanhar comigo, Tito, capítulo de número 3 e o versículo de número 7. Porque sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Veja novamente, a palavra de Deus nos enfatizando que a nossa viva esperança é fundamentada de que nós temos a vida eterna. Meus queridos irmãos, vou dizer uma coisa agora. O que muitas vezes nos entristece é saber que existem pessoas dentro da igreja que não têm convicção de salvação. Por isso, se você está me ouvindo, se você está me vendo nessa pequena reflexão que estamos fazendo aqui, se você ainda não tem essa certeza, ore a Deus, porque, queridos, a coisa mais sublime é a gente ter essa viva esperança no nosso coração. Então, é uma esperança que suporta tudo, sabendo que tudo aqui é temporal, mas as promessas de Deus são eternas. As promessas de Deus são eternas. Veja que em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo São Paulo, ele vai nos 2 Coríntios capítulo 4, se você quiser acompanhar aí, capítulo 4 e o versículo 18. 2 Coríntios 4, 18. Diz assim, eu vou do 16 para a gente pegar o contexto, para você ver que ensinamento maravilhoso para nós nesse momento que estamos atravessando. Olha, no verso 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo diz assim,
Por isso, não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. Então veja o contraste que o apóstolo São Paulo está fazendo aqui. Ele coloca a tribulação, as lutas, as adversidades que nós passamos, até esse momento triste de muitas vezes da separação, né, como apenas um momento temporal. E tudo isso vai passar. E as coisas eternas vão acontecer. E eternidade, irmão, eternidade é eternidade. A vida aqui é temporal, mas a eternidade não tem fim. Então, é uma esperança eterna, não atentando nós. Então, Paulo nos mostra aqui que nós não devemos ficar... nós sofremos porque temos sentimentos, porque somos humanos. Mas isso não pode suplantar aquilo que nós temos dentro de nós, né? A testificação do Espírito Santo que habita dentro de nós e que acende essa chama da vida eterna, que nos ajuda a enfrentar, a viver e a ultrapassar os reveses da vida. Oh, querido, que bom é ter essa esperança. O que Deus espera que façamos diante desta esperança? Né? Qual a nossa atitude para com tão grande expectativa? Eu quero, para nós encerrarmos, dizer duas coisas. Deus espera que abramos os olhos do nosso entendimento. Né? Ou seja, por que abrir os olhos do entendimento? Porque somente quando nós temos os nossos olhos, né, espirituais abertos, né, é que nós conseguimos verdadeiramente compreender a grandeza dessa salvação eterna, dessa convicção de que nós temos a vida eterna. Paulo diz assim, aqui em Efésios capítulo 1, quando ele está falando à igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então veja que Paulo está dizendo aqui que os nossos olhos têm que estar abertos. Os olhos que eu digo não é esses olhos físicos que enxergam somente o que vemos à frente, mas os olhos espirituais. Quando nós permitimos que o Espírito Santo que habita em nós haja livremente, né? Quando ele nos abre os olhos para a compreensão das Sagradas Escrituras, quando nós temos a nossa vida de comunhão com Deus através da oração, através da comunhão com os irmãos, os nossos olhos foram iluminados. Então, irmão, guarda isso no teu coração. Você tem a viva esperança, porque o Espírito de Deus, ele fez isso, ele te iluminou os teus olhos, para que você entenda qual a esperança da nossa vocação. Qual que é a esperança da nossa vocação? É a vida eterna. É um dia, quando nós fecharmos os olhos aqui, nós sabemos que temos um destino certo. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos com quem nos encontraremos, nós sabemos que um dia nós nos encontraremos com o Senhor e veremos Ele como Ele é. E reencontraremos todos os nossos irmãos, parentes e amigos que também um dia tombaram no campo de batalha, mas
perseverando na sua fé. Então, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas, irmão, da glória da sua herança nos santos. A Bíblia diz que nós temos uma herança nos céus, irmãos. Irmãos, que nesse tempo de pandemia, de tantas incertezas, que essa esperança possa pulsar no teu coração e lhe dar força para você continuar e lutar até o fim. Segundo ponto, como que nós podemos manter os nossos olhos abertos, não descuidarmos dessa tão grande salvação que recebemos, não sermos negligentes, né, com essa esperança, né? O apóstolo São Pedro vai nos dar uma dica aqui, que é a dica da vigilância. Veja bem, se nós queremos manter a nossa viva esperança acesa, se nós queremos continuar firmes, se nós queremos transmitir ao mundo esta segurança que nós temos da nossa salvação, da nossa convicção de salvação como igreja, nós precisamos seguir esse conselho de Pedro, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E como é que eu vou em frente? Como é que eu vou ser sóbrio e vigiar? Ele mesmo responde: de que forma? Ao qual resisti firme na fé. E como eu resisto firme na fé? Quando a viva esperança está dentro do meu coração. Quando a viva esperança está pulsando no meu coração. Estou sofrendo, estou passando angústia, dificuldade, enfermidade, mas a minha viva esperança ninguém rouba. O inimigo não vai tirar a minha fé, e a minha fé está posta nesta viva esperança, na qual eu tive a oportunidade de receber quando Cristo na cruz expirou, e também quando Cristo levantou dos mortos e confirmou esta viva esperança. Então Pedro diz assim, fica sóbrio, o diabo, ele está ao derredor, e ele está, bramando como um leão. Não é um leão, mas está bramando como? Buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar quem? Aqueles que adoram, aqueles que glorificam, aqueles que têm fé, aqueles que realmente tiveram um encontro com Jesus Cristo. E é nesse momento de tantas incertezas, de enfermidades, de incertezas políticas, econômicas, sociais, que ele se aproveita, né, para tentar derrubar a nossa vida. Porque, irmãos, guarda o que eu vou dizer. O mundo está na pandemia, muitas coisas acontecendo, mas as pessoas não têm se arrependido, não. Você passa na rua, hoje eu passei na rua e vi uma cena que me deixou chocado. Um posto de gasolina colocou várias mulheres, e aquelas mulheres fazendo cenas e coisas, e eu fiquei pensando, meu Deus, o mundo numa pandemia, pessoas morrendo, tanta coisa, e as pessoas não estão se arrependendo. Mas nós crentes sim, nós temos que estar quebrantados, sofrer pela nossa própria família e sofrer por tantas famílias que estão aí, por isso que nós devemos orar por todos. Então, para que eu mantenha essa viva esperança acesa dentro de mim, eu tenho justamente que ser sóbrio, né? Eu vou voltar no versículo 6, olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Vai existir um tempo de exaltação, mas é lá no céu, não é ser exaltado aqui não. Aí ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, irmão, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Então, o que Deus espera de nós é justamente que nós venhamos a viver se humilhando debaixo da sua mão, né? Lançando sobre ele a nossa ansiedade, permanecendo firmes na nossa fé, crendo na viva esperança na qual nós temos e alcançamos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero terminar dizendo o seguinte: que nós venhamos, irmão, a manter a nossa fé, a nossa esperança. Eu sei que o momento é turbulento, mas se você manter a sua fé, se você manter viva esta esperança, com toda a certeza, Deus vai nos dar a vitória. Seja neste tempo presente, seja no futuro, Deus está no controle das nossas vidas. Continue adorando, continue orando, continue lendo a Bíblia, continue indo aos cultos, vá à escola dominical, vá no culto de ensino, continue mantendo a sua comunhão com os irmãos, com a sua família, e orando e buscando a Deus. E Deus vai nos garantir a cada dia mais que esta convicção não venha se enfraquecer e que nós venhamos a viver como as pessoas no mundo vivem, sem esperança. Que Deus abençoe e guarde a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.